Abra sua Bíblia. Livro de Ezequiel, capítulo 7. Capítulo é esse número maior da Bíblia, viu? Talvez você está iniciando a sua intimidade com a Bíblia e não sabe ainda o que é o capítulo. Então, capítulo é esse número maior. Então, Ezequiel, capítulo 7. Nós vamos para o versículo 1. Versículo é esse número pequenininho da sua Bíblia. Contrário? Ezequiel, capítulo 7, versículo 1. Você que não tem Bíblia, me ouça, tá bom? Ouça que eu vou tentar ler de uma maneira bem clara para você entender. Você que tem vai me acompanhar. O texto acima diz assim: o fim vem, o fim vem. Qual é o texto? Ixi, foi fraco. Qual é o texto? Diz assim, ó: depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel, o fim vem. Ou melhor, vem o fim vem sobre os quatro cantos, vou repetir, sobre os quatro cantos, senta. Eita! Quero a sua atenção para cá. A palavra vai ser curtinha, mas bem objetiva. E aí nós vamos fazer um culto de batalha espiritual aqui dentro hoje. Ei, mas você precisa entender isso aqui, ó. Apesar de milhares e milhares de pessoas, não são poucos, são muitos. Milhares e milhares de pessoas têm desprezado a Bíblia. Ou eu vou mais além. Milhares e milhares de pessoas têm desprezado as advertências da Bíblia. E olhe, essa advertência aqui é uma das mais verdadeiras dos últimos dias. É só olhar para os acontecimentos no mundo inteiro. É só olhar para os acontecimentos nos quatro cantos da terra. E olha o que diz a palavra lida aqui hoje. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Nós estamos vendo esse capítulo 7 do livro de Ezequiel. Nós estamos vendo o que está escrito aqui se tornando real sobre os quatro cantos da terra. Barbaridades e mais barbaridade tem acontecido. Vou botar aqui, só esses 2 últimos dias que nós vivemos aí, a gente viu coisas horrendas, que nunca foi visto sobre a terra. Que nunca foi visto. E quantas pessoas ainda não conseguiram entender o que a palavra de Deus tem trazido aos seus ouvidos? Quantas pessoas ainda não conseguiram entender o tamanho da advertência da palavra? O que a palavra está dizendo aí, pastor Paulo? Eu não consigo entender. Está dizendo que o fim virá sobre os quatro cantos da terra. Fim de quê, pastor Paulo Miranda? O fim da humanidade sobre os quatro cantos da terra. Está dizendo que os quatro cantos da terra, tudo que vem acontecendo sobre os quatro cantos da terra está ligado ao que diz aqui esse capítulo 7. Está ligado à advertência desta palavra. Nunca vimos tanta coisa horrenda como nós temos visto. Olha as crianças, olha a nossa juventude, os nossos adolescentes.
Olha as barbaridades de filho matando pai, pai matando filho, irmão contra irmão, reino contra reino, nação contra nação, guerra, fome, peste. Olha o mundo em que está se tornando, dê uma olhada no que o mundo está se tornando. E essa advertência é para quê? Para que essa advertência? Para nos chamar a atenção e para nos levar a crer que o que está nessa palavra é real, é verdadeiro e vai acontecer. Ainda que o homem olhe para mim, vou terminar em poucas palavras, porque acredito eu, pelo que Deus me deu essa madrugada, não precisaria nem pregar, só a leitura já é o suficiente para nós entender o que a palavra está falando aqui hoje. Só a leitura que nós lemos aqui já é o suficiente para nós entender a advertência da palavra essa noite. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Se essa palavra não fosse tão real, se ela não fosse tão verdadeira, só estaria acontecendo barbaridade em um lugar. Mas as barbaridades estão acontecendo sobre os quatro cantos da terra. Se essa palavra não fosse tão verídica, só estaria acontecendo barbaridade no Brasil, ou lá na China, ou lá nos Estados Unidos, ou lá no Japão. Mas não, ela é tão real, ela é tão verdadeira, que nos quatro cantos da terra tem acontecido barbaridade. E essas barbaridades nos faz entender justamente isso aqui: o fim está vindo. Escute, não é o começo, olhe para mim, não é o começo, é o fim. É engraçado que se pegarmos essa palavra e formos lá para a época de Noé, a gente vai entender o que aquele povo também passou. Qual foi o maior erro daquela humanidade da época de Noé? Foi ter desprezado as advertências de Deus, foi ter deixado de lado, foi ter não crido nas advertências de Deus, foi ter achado que aquilo nunca aconteceria, porque nunca havia chovido, então não vai chover. Foi ter ignorado o que Noé estava dizendo: olha, vai chover, Deus me disse que um grande dilúvio virá. Quanto mais Noé dizia, mais eles desprezavam. Quanto mais Noé alertava, mais eles ignoravam. E nós estamos vivendo isso nos dias de hoje. Quanto mais a palavra de Deus tem advertido as pessoas, mais as pessoas têm ignorado ela. Quanto mais a palavra de Deus tem se revelado aos ouvidos e aos olhos das pessoas, mais as pessoas têm ignorado ela. Que negócio de fim não vai vir não. Eu era criancinha quando os pastores pregavam dizendo que o fim está vindo, e nada. Hoje eu já sou avó, dê uma olhada para quando você era pequenininho e dê uma olhada para o mundo hoje. Está igual? Você tem certeza? Tem certeza que está igual quando você era pequenininho? Está invertido. Hoje nós estamos vivendo uma inversão. O que é certo é errado, e o que é errado é certo. Hoje nós estamos vivendo uma inversão. Quando nós era criancinha, o que era certo e o que era errado. O que era errado ninguém concordava, ninguém aceitava, ninguém compactuava. E o que era certo todo mundo apoiava, todo mundo acertava. Todo mundo tinha certeza do que era certo. Hoje não, hoje o errado é certo e o certo é errado. Olhe para cá, já vou findar, já estou fechando minha Bíblia. Falei que seria bem curtinha a mensagem de hoje, mas eu quero que você faça uma reflexão do que você está ouvindo. Por que, pastor Paulo Miranda? Porque se esse fim chegar, e muitos que aqui estão, não tiver dentro daquilo que a palavra de Deus requer,
dura coisa será. Quem está me entendendo aí, diga amém. Vou voltar lá na época de Noé. Quando Noé anunciou que o dilúvio viria, havia uma decisão para aquele povo tomar, antes que o dilúvio viesse. E sabe qual era a decisão? Entrar para dentro da arca. Entrar para dentro. Aos olhos humanos, pastor Renato, era uma decisão simples. A arca estava pronta, era só eles chegarem lá e entrar e pronto. Escaparia do dilúvio. Mas o pior de tudo, o pior lá daquela passagem da época de Noé, olhe para mim, é que eles ignoraram isso. Nunca choveu, Noé. Não vai chover. Tá maluco, Noé? É doido. Construir essa arca para quê, Noé? Eu entrar para aí, vou nada, até doido. Mas eles esqueceram uma coisa: o dilúvio iria chegar, e certamente a porta se fecharia. Quem está me entendendo aí, diga amém. Eles esqueceram que o dilúvio iria chegar, e quando o dilúvio chegasse, a porta se fecharia, e a porta fechada, não teria como entrar mais na arca. Ei, deixa eu tentar fazer você entender essa palavra de hoje para mim findar ela. A porta fechada não teria mais como entrar. A oportunidade de entrar era enquanto a porta estava aberta. Isso era antes do dilúvio chegar. Após a vinda do dilúvio, não tinha mais como entrar, porque a porta se fecharia. E foi justamente o que aconteceu. O dilúvio veio, a porta se fechou. Quando eles caíram em si, não tinha mais como entrar. Estava fechada a porta, não tinha mais como entrar. Eu estava ouvindo um vídeo, um ensinamento de um professor de teologia, e ele chega a dizer no vídeo lá no ensinamento, coisa que nós pregadores pouco falamos, porque não está lá na Bíblia, mas ele diz que quando aquele povo percebeu que verdadeiramente a chuva não parava, eles entenderam que precisava correr para a arca para entrar. Mas eles tiveram a pior decepção da vida deles. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Sabe qual foi? Estava fechada a porta, não tinha como entrar mais na arca. Aí tiveram que enfrentar o quê? O dilúvio. 40 dias, 40 noites. A Bíblia diz que a água subiu ao ponto que a arca flutuou, e tudo que tinha fôlego de vida morreu. Ezequiel capítulo 7, versículo 1 está dizendo aqui essa noite para nós: olhe, o fim está vindo sobre os 4 cantos da terra. E só tem um meio de escapar mediante a Bíblia do que está vindo sobre os 4 cantos da terra. Sabe que meio é esse? É crer em Cristo Jesus, é confessar Jesus como seu Salvador. Ei, em outras palavras, olhe para mim, sabe qual é o meio de escapar da sentença desse fim? É entrar para dentro da arca. Pastor Paulo Miranda, mas aonde está a arca? A arca de hoje não é mais aquela que Noé construiu. A arca de hoje é Jesus de Nazaré. A arca de hoje chama-se Jesus de Nazaré. Aleluia. Tá, pastor Paulo, se a arca é Jesus, como é que eu faço para entrar nele? Só tem uma maneira bíblica: confessando como Senhor e Salvador da sua vida. É a única maneira de entrar na arca chamada Jesus. Sem o ato de confissão não adianta. Sem o ato de confissão você vai envelhecer vindo à igreja.
sendo abençoado, porque Ele abençoa, Ele jamais negará de lhe abençoar. Mas para entrar lá, a única maneira é o ato de confissão. E para você praticar o ato de confissão, você precisa fazer uma coisa dentro de você. Sabe o que é? Crer na palavra. Crer no que a palavra tem trazido. E essa noite o Senhor te trouxe aqui, escute, essa noite o Senhor te trouxe aqui para te dizer, o fim está vindo sobre os quatro cantos da terra. Fique em pé.